Ele já chegou, mas a maioria das pessoas ainda não percebem. O seu espírito caminha tranquilamente pelo nosso meio, sem que o mundo se incomode com a sua presença. E eu quero que você saiba que nada do que tem acontecido é por acaso. A história da humanidade tem uma linha do tempo e ela está nas mãos de Deus, e quem nos garante isso é a Bíblia, que tem registrado todos os eventos proféticos que já aconteceram, estão acontecendo neste exato momento e que acontecerão muito antes do que se pode imaginar. E dentro dessa linha do tempo, a palavra de Deus fala sobre a profecia do surgimento de duas bestas que marcarão o início do fim dos tempos. A primeira delas, que virá do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, é o Anticristo. Já a segunda besta, que surgirá na terra e fará as pessoas adorarem a primeira, as enganando com sinais milagrosos, será o falso profeta. E eu não sei se você sabe, mas o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, na Grécia. Deus lhe deu a visão das coisas que aconteceriam nos últimos 7 anos antes da volta de Cristo e do fim dos tempos. E a linguagem usada pelo Senhor nesse livro de profecias foi a linguagem simbólica. Isso quer dizer que, em vez de expressar uma mensagem de forma direta e literal, o Senhor achou que seria melhor transmitir suas revelações através de representações. E é exatamente por causa disso que existem dezenas de interpretações sobre quem e como será o Anticristo. E nesse vídeo eu vou te mostrar as principais teorias e interpretações que as diferentes correntes de pensamento e até mesmo religiões têm sobre o Anticristo e como será a sua atuação nos eventos que vão acontecer pouco antes do juízo final. Mas antes de começarmos, já se inscreva no meu canal, porque todo dia eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples, prática. Então clique em inscrever-se, ative o sininho e selecione a opção Todas para que você receba o próximo vídeo diretamente no seu celular, tá ok? Irmãos, afinal de contas, quem será o Anticristo? Será que ele já está realmente entre nós? Fique comigo, porque nós vamos desvendar agora as várias teorias criadas sobre esse ser que causa ao mesmo tempo medo e muita curiosidade nas pessoas. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que eu vou apenas expor essas teorias, mas no final do vídeo eu vou te falar sobre quem realmente é esse ser, de onde eu acredito que ele virá e qual é o seu papel em tudo que nós temos visto acontecer de mal nos dias de hoje, ok? Então vamos lá. A primeira teoria: o homem bilionário. As pessoas que defendem essa teoria acreditam que o Anticristo virá ao mundo como um homem muito rico que usará a influência de todo o seu dinheiro para manipular e controlar os sistemas e os governos globais. E para entender as razões que fortalecem essa ideia, vamos explorar alguns pontos de Apocalipse, capítulo 13. Esse capítulo trata exatamente sobre o surgimento do Anticristo emergindo do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Acontece que esses símbolos, os chifres e as cabeças, foram interpretados desde a antiguidade como representando diferentes nações ou estruturas de poder, e ele poderá controlar todas essas estruturas. Além disso, os versículos de 4 a 8 de Apocalipse 13 mostram que a besta recebe autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações, e seria a admiração das pessoas por tanto poder que as faria o adorar e servir ao Anticristo. Essa teoria acha que o Anticristo teria tanto dinheiro que poderia mudar a opinião das pessoas, controlar a mídia e até manipular os líderes religiosos e políticos. E seria exatamente toda essa influência e poder econômicos que fariam com que a segunda besta, o falso profeta, conseguiria obrigar todas as pessoas a receberem uma marca sem a qual não se poderá comprar e nem vender. Ou seja, ao ocupar uma posição chave na economia internacional e ter influência sobre as políticas mundiais, o homem bilionário poderia impor suas próprias políticas econômicas alinhadas com uma agenda apocalíptica sem nenhum problema. E essa teoria pode explicar um fenômeno muito comum nos dias de hoje. Quando alguém consegue acumular uma fortuna muito grande, essa pessoa acaba se tornando uma figura midiática e passa a exercer algum tipo de influência sobre a sociedade. E alguns exemplos disso são as pessoas como Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, e também Elon Musk,
dono da Tesla, SpaceX e muitas outras. Tem também Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e um forte bilionário. E também há exemplos como Bill Gates, fundador da Microsoft, e Jeff Bezos, da Amazon. E você sabe o que esses homens têm em comum? Eles são bilionários bem-sucedidos, poderosos e influentes no mundo todo. E todos eles já foram acusados em algum momento de estarem por trás de supostos planos apocalípticos, como implantar microchips nas pessoas, usar suas plataformas de mídias sociais para controlar e manipular as massas, terem ligações com a elite globalista, maçonaria e até o satanismo, mostrando que eles desejam dominar o mundo através das suas empresas e seus projetos espaciais. E esses são apenas alguns exemplos de bilionários que já foram acusados de serem o anticristo. Mas é preciso deixar muito claro que não existe nenhuma evidência concreta ou bíblica que comprove essas acusações. Elas são baseadas em interpretações pessoais ou distorcidas das profecias do Apocalipse. Então, é importante ter muito cuidado e discernimento ao lidar com esses discursos, porque eles podem gerar mais confusão, medo e ódio nas pessoas, tá bom? A segunda teoria, o ser de outro mundo. Também existe uma teoria de que o anticristo, que se apresentará como o grande salvador da humanidade no fim dos tempos, será na verdade um ser de outro mundo. E essa teoria tem como base os poderes enganosos e habilidades sobrenaturais que a Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta terão, como fazer cair fogo do céu e até ressuscitar mortos. Só que diferente do que algumas pessoas possam pensar, a besta não viria como alienígena de outro planeta, como nós costumamos ver nos filmes de ficção científica, mas sim como um ser evoluído, poderoso e principalmente capaz de responder a todas as questões que sempre intrigaram o homem. E essa teoria do ser de outro mundo parece mais real do que podemos imaginar. Inclusive, existem muitos cristãos que acreditam nela, baseados nas passagens que a Bíblia traz no livro de Gênesis sobre vários encontros de seres humanos com entidades de outro mundo. Por exemplo, anjos caídos se materializaram e tiveram filhos com as filhas dos homens antes do dilúvio. Anjos visitaram a casa de Ló quando ele e a sua família viviam em Sodoma, e o próprio Deus visitou Abraão e Sara através de anjos e comeu com eles quando foi lhes entregar a promessa de que teriam um filho. Além disso, o Antigo Testamento narra as vezes em que Jesus, nomeado como anjo do Senhor, veio ao mundo para interagir com os homens de Deus em momentos importantes da história. E tudo isso faz com que essa teoria ganhe força, porque uma das características que o anticristo terá é de imitar os feitos de Deus. E a própria Bíblia nos alerta sobre esses enganos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Também é importante lembrar que outras culturas mencionam visitantes de outro mundo em suas literaturas. Escritas de povos antigos descrevem encontros entre seres humanos e entidades vindas de outros lugares fora da Terra. E esses relatos não são apenas intrigantes, mas também criam uma narrativa que mostra esses seres como influentes, transmitindo sabedoria e conhecimento avançado ao ser humano. E essa imagem de um ser superior poderia muito bem conquistar as pessoas e as lideranças políticas e religiosas de que ele, por ser alguém melhor e mais capaz, teria o direito de ser o grande líder da humanidade. E por incrível que pareça, as pessoas adorariam esse ser. E vamos ser sinceros, o mundo já adora seres humanos que se destacam de alguma forma, seja por dinheiro, beleza, pela sua fama, seu talento ou seu discurso convincente. E imagine só o tamanho da idolatria que alguém tão grandioso e tão sábio poderia gerar. Imagine como ele conquistaria a atenção, o amor e a devoção do ser humano, trazendo respostas sobre a origem de todas as coisas, trazendo solução para os problemas econômicos, políticos e sociais que causam tanta guerra e tanto ódio hoje em dia. Com certeza, esse ser seria visto como o Messias vindo dos céus com a paz e a salvação em suas mãos. E isso é tudo que Satanás sempre desejou, não é verdade? A terceira teoria, o líder político. Essa é outra teoria muito debatida entre os estudiosos da Bíblia,
porque trata de que o anticristo surgirá como líder político muito carismático, com a capacidade de pôr fim às diferenças entre as nações, unindo os povos debaixo de um único governo, o seu governo. E ao prometer a paz, a prosperidade e a resolução de conflitos que duravam séculos, esse indivíduo não somente atrairia bilhões de seguidores e afastaria muitos da presença de Deus, como cumpriria a profecia de Daniel capítulo 9, versículo 27, que revela como seria a apresentação do anticristo ao mundo. E não é só isso. A teoria do líder político também vai de encontro com outra profecia de Daniel que nós podemos encontrar no capítulo 7 do livro que leva o nome do profeta. E eu quero ler essa passagem com você para que possamos compreendê-la melhor. Olha o que está escrito. O Senhor me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Agora nós vamos analisar as partes dessa profecia de Daniel e compreender as razões que fazem com que tantas pessoas acreditem que o anticristo virá ao mundo na figura de um líder político. A primeira parte fala de um quarto reino, diferente dos outros reinos e que terá o poder de dominar toda a terra. Isso poderia ser interpretado como um governo global muito poderoso, liderado pelo anticristo, um homem que se diferenciaria dos outros pelo seu carisma, sua habilidade política e a sua capacidade de convencimento. Já a segunda parte fala sobre devorar toda a terra. Essa imagem poderia simbolizar o domínio do líder sobre várias nações e governos, possivelmente alcançado por conquistas militares, manobras políticas ou outro tipo de repressão. E a terceira parte, que diz que o anticristo falará contra o Altíssimo, pode ser interpretada como uma tentativa desse líder de desviar a adoração e a lealdade das pessoas a Deus para si mesmo e o seu governo. Enquanto a quarta parte, que trata de oprimir os santos de Deus e tentar mudar os tempos e as leis, seria uma continuidade da terceira, ou seja, aqueles que não se dobrarem à liderança do anticristo, se alinhando com seus valores e princípios, seria perseguido e morto. E com o passar do tempo, assim como acontece na primeira teoria, vários políticos conhecidos mundialmente já foram apontados como possíveis anticristos, como por exemplo Nero, Napoleão, John Kennedy, Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan. E mais recentemente surgiram os nomes de Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Putin e o rei Charles III. E se nós analisarmos as escrituras, veremos que o anticristo terá todas as características apontadas por essa teoria. Porém, não há nenhuma linha na Bíblia que afirme ou garanta que o anticristo será um líder político que usará da sua influência para dominar o mundo. A quarta teoria, o líder religioso. Essa teoria afirma que o anticristo será um líder religioso tão influente e respeitado que convencerá outras lideranças espirituais a se unirem para a formação de uma nova e única religião mundial. E para conquistar a confiança de todos, ele usará milagres e outros sinais. Este homem, segundo a teoria, seria apresentado ao mundo como um ser tão espiritualizado que poderia parecer ter sido enviado pelo próprio Deus. Porém, essa aparência vai enganar a todos porque ele não passará de um impostor. E essa ideia faz todo sentido quando a comparamos com a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e o 4, onde há a seguinte profecia: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Esse texto faz parte da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos membros da igreja de Tessalônica, onde ele falava sobre a segunda vinda de Cristo e o dia do Senhor.
Ele está alertando os cristãos para que não fossem enganados por falsos ensinamentos que declaravam que esse dia já havia chegado. A passagem ainda se refere a 2 eventos futuros que vão acontecer antes da volta de Jesus, que, segundo aqueles que acreditam nessa teoria, tem tudo a ver com o anticristo ser um líder religioso. De acordo com esse texto do apóstolo Paulo, o primeiro evento será a apostasia, que é um afastamento ou abandono da fé em Cristo. O apóstolo Paulo previu que haverá uma grande revolta ou rejeição da verdade antes do fim dos tempos, e os defensores da teoria afirmam que ela vai acontecer por influência desse líder religioso que irá se autoproclamar Deus e fará com que as nações sigam seus novos mandamentos e rejeitem os mandamentos da Bíblia. Em seguida, virá o segundo evento, que é a revelação do homem do pecado, o filho da perdição. E a ousadia desse homem será tão grande a ponto de se colocar no lugar do Senhor no terceiro templo de Jerusalém, que já está sendo planejado para fazer o que as Escrituras chamam de sacrilégio terrível, onde o nome e a santidade de Deus serão profundamente blasfemados por esse líder. De acordo com esse capítulo de Apocalipse, a primeira besta seria um líder político e religioso que receberia uma ferida mortal e seria curada, fazendo com que as pessoas o adorassem. A segunda besta seria um falso profeta que faria sinais e prodígios em nome da primeira besta e ordenaria que se fizesse uma imagem dela para ser venerada. Esses teóricos acreditam que a primeira besta seria o Papa João Paulo II, que foi baleado na Praça de São Pedro em 1981 e sobreviveu ao atentado. Eles acreditam que ele vai ressuscitar dos mortos e se revelar como o anticristo, o inimigo de Cristo e da Igreja. Eles também associam a segunda besta com um possível próximo Papa, que seria o falso profeta que enganaria os fiéis com falsos milagres e os levaria a adorar a imagem de João Paulo II. Essa teoria ganha força porque João Paulo II foi uma figura mundialmente reconhecida por sua liderança e influência durante o século XX. Além disso, foi um dos líderes mais influentes e amados que defendeu a fé católica e a paz mundial. Ele morreu no ano de 2005, foi beatificado pelo Vaticano em 2011 e canonizado em 2014, quando a Igreja Católica reconheceu oficialmente que ele teria praticado milagres em vida e também depois de sua morte. Só que essa teoria sobre o Papa João Paulo II não se sustenta, pois a Bíblia nos garante em Hebreus capítulo 9 que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso virá o juízo. E o antigo líder da Igreja Católica não poderia ser o anticristo, porque o Senhor não permite que uma pessoa volte à vida, a não ser que seja pela vontade dele, como aconteceu com Lázaro e o próprio Jesus. E a quinta teoria, a inteligência artificial. Essa é a teoria mais recente sobre o anticristo. Com o crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, alguns grupos de pessoas passaram a acreditar que a besta que surgirá no fim dos tempos poderá estar ligada a um sistema altamente tecnológico ou até mesmo encarnado nele. A teoria do anticristo ser uma inteligência artificial é baseada na ideia de que a tecnologia moderna pode ser usada para enganar e controlar a humanidade e que o anticristo seria uma entidade que se aproveitaria disso para se fazer passar por Deus e exigir a adoração. Entre os argumentos a favor da teoria sobre o anticristo ser uma inteligência artificial estão o fato dela ter acesso a todas as informações e dados sobre as pessoas e usá-los para manipular e influenciar suas decisões. A inteligência artificial também está permitindo o ser humano se conectar com chips, implantes, biotecnologia e com o tempo poderia alterar a identidade e a consciência das pessoas e, por fim, criar sinais e maravilhas falsas como hologramas e realidade virtual para impressionar e iludir as pessoas. E é exatamente nesse sentido que entra o projeto Blue Beam, uma teoria que a NASA estaria planejando implementar uma nova religião mundial com o anticristo à sua frente, utilizando tecnologias avançadas de projeção para simular a segunda vinda de Cristo ou a chegada de extraterrestres.
A ideia é que por meio desses falsos eventos cósmicos, os poderes mundiais consolidariam o controle sobre a humanidade sob um único governo e religião. E esse projeto se divide em 4 etapas. A primeira meta é desacreditar todas as religiões, fazendo as pessoas acreditarem que as suas crenças são falsas. A NASA supostamente criaria terremotos artificiais que revelariam provas arqueológicas de que as crenças religiosas são equivocadas. Na segunda fase, hologramas 3D seriam projetados no céu, mostrando imagens religiosas relevantes para diferentes populações. Uma voz de Deus falaria em todos os idiomas e essa manifestação seria obra do Anticristo. Ele argumentaria que as religiões tradicionais são a causa de conflitos mundiais e promoveria a formação de uma nova ordem mundial e religião unificada. E aqueles que resistirem a essa nova ordem seriam perseguidos e mortos, se alinhando com as profecias do Apocalipse. E já o foco da terceira fase seria o controle da mente humana. Os satélites da NASA supostamente poderiam criar campos magnéticos para controlar pensamentos e ações das pessoas, tornando-as submissas ao novo sistema. E por fim, uma falsa invasão extraterrestre seria simulada, levando os exércitos mundiais a usarem seus arsenais nucleares contra essa ameaça, fazendo com que eles ficassem desarmados no processo. O objetivo seria reforçar a necessidade da nova ordem mundial, fazendo as pessoas acreditarem que apenas o líder supremo, o Anticristo, pode salvá-las dessa invasão. Mas irmãos, eu não acredito nessa teoria por alguns motivos. Primeiro, que a inteligência artificial não tem vida própria, mas é criada e programada por seres humanos que podem ter intenções boas ou más. Ela também não tem alma nem espírito, mas é apenas uma máquina que segue algoritmos e códigos. E o principal motivo é que a inteligência artificial não pode ser lançada no inferno, como diz a Bíblia que acontecerá com o Anticristo em Apocalipse capítulo 19, o versículo 20. Pois o inferno é um lugar de tormento eterno para todos aqueles que não quiserem o convite de salvação de Deus em Cristo Jesus. E como eu disse no início desse vídeo, essas são as teorias já existentes e que eu iria apenas apresentá-las a você. Eu formei a minha opinião sobre quem será o Anticristo e como será o seu surgimento depois de estudar as profecias contidas na Palavra de Deus. Além disso, eu também orei muito para que o Senhor me desse discernimento a esse respeito, para que eu pudesse alertar o seu povo sobre a volta de Cristo. E o que eu posso te dizer é que o Anticristo é um homem que vai se levantar contra Deus e se exaltar acima de todas as coisas, recebendo o poder de Satanás para enganar e dominar o mundo no fim dos tempos. Eu também acredito que será uma pessoa carismática, com muita influência política e religiosa, e que terá um aliado que enganará as pessoas e as obrigará a adorá-lo. Porém, eu não sei quem será esse homem, muito menos quando ele virá ou se ele já está no mundo. Jesus disse que só Deus sabe do tempo e da hora certa. Mas o que eu posso te garantir é que o espírito do Anticristo já está aqui na Terra, preparando o mundo e as pessoas para o momento em que ele for anunciado. Não é por acaso que o ser humano cada dia mais tem rejeitado os ensinamentos de Deus e voltado seu coração para as coisas do mundo, para o pecado e para tudo que é abominável ao Senhor. E hoje, irmãos, as pessoas colocam seus próprios desejos em primeiro lugar, se esquecendo das lições de Cristo que nos pediu para amarmos ao nosso próximo. E toda a criminalidade, a corrupção, as guerras, as perseguições e os discursos de ódio fazem parte da agenda do espírito do Anticristo. Por isso é muito importante que nós estejamos atentos a esses sinais e nos voltarmos para a palavra do Senhor, porque o fim está mais próximo do que nós podemos imaginar. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos espalhar mensagens sobre o fim dos tempos para alertar as pessoas para que elas se voltem para Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.